Você já parou para pensar que quando alguém te chama de sensível demais, talvez esteja, na verdade, falando de si mesmo? Muitas vezes, os julgamentos que recebemos dos outros são reflexos das batalhas internas que eles próprios evitam encarar. Quem critica a sensibilidade dos outros pode estar negando a sua. Quem aponta egoísmo talvez esteja frustrado por nunca ter aprendido a se priorizar. E quem nos chama de arrogantes pode estar lidando com inseguranças profundas. Isso se chama projeção. E entender isso é libertador. Segundo Carl Jung, as emoções que os outros despejam sobre nós são como espelhos do mundo interno deles. Quando alguém descarrega raiva, desprezo ou crítica, não está revelando quem você é, mas sim quem eles ainda não conseguiram aceitar neles mesmos. É como se estivéssemos assistindo a um filme emocional onde a tela somos nós, mas o enredo pertence inteiramente ao outro. Ao invés de absorver essas palavras como verdades pessoais, experimente se perguntar: o que esse comentário revela sobre a pessoa que o fez? Essa simples pergunta muda tudo. Você deixa de ser um alvo emocional e passa a ser um observador consciente. Jung dizia que o que mais nos irrita nos outros pode sim nos ensinar sobre nós mesmos, mas também é um retrato claro daquilo que os outros evitam enxergar dentro de si. Quando essa compreensão se enraiza em você, a opinião alheia perde o poder de te ferir. É como se você estivesse colocando um filtro entre o que os outros dizem e aquilo que realmente te atinge. Já reparou que as pessoas mais críticas são quase sempre as que mais temem ser criticadas? Esse fenômeno se chama projeção psicológica. E o melhor jeito de lidar com isso é lembrar de um mantra poderoso. O que os outros dizem de mim revela o mundo deles, não o meu. Quando você conhece a sua própria verdade, a crítica vira apenas ruído. Mas há um passo ainda mais profundo. Jung chamava isso de processo de individuação, que nada mais é do que o caminho para se tornar quem você realmente é, e não quem os outros esperam que você seja. Em outras palavras, trata-se de construir uma identidade firme, sólida, inabalável. O problema é que muita gente constrói sua autoestima com base na validação externa. Ficam bem quando são elogiadas, mas desmoronam quando são criticadas. É como tentar erguer um prédio sem alicerces. Qualquer vento derruba. A verdadeira fortaleza emocional nasce quando você conhece tão bem quem é que não precisa de aprovação para se sentir completo. A opinião dos outros se torna secundária, um pano de fundo, e não mais a bússola que orienta seus sentimentos. Quer um exemplo claro? As pessoas que mais nos abalam são aquelas cuja aceitação mais desejamos: pais, parceiros, chefes, amigos próximos. E isso não é coincidência. Jung explicava que entregamos nosso poder emocional àqueles de quem dependemos psicologicamente. Mas aqui está o segredo. Você pode amar alguém, valorizar sua presença e até escutar suas opiniões, sem precisar da aprovação dessa pessoa para se sentir em paz. Pense numa árvore com raízes profundas. Pode vir tempestade, ventania, o que for. Ela permanece firme. Assim deve ser a sua estabilidade emocional, baseada em raízes internas e não nos ventos da opinião alheia. E aqui vai um exercício prático. Todos os dias, pela manhã, olhe-se no espelho e diga 3 verdades sobre você que ninguém pode tirar. Algo como: eu ajo com honestidade, eu sou alguém em constante evolução, eu trato os outros com dignidade. Faça isso por uma semana. Você vai se surpreender com o efeito. Aos poucos, elogios deixam de inflar seu ego e críticas deixam de te derrubar, porque você entendeu: meu valor não depende do que dizem de mim. Eu sei quem eu sou, e isso basta. Mas há algo ainda mais profundo. Jung dizia que a verdadeira liberdade emocional só acontece quando temos coragem de olhar para aquilo que escondemos, nossa sombra. A sombra é tudo aquilo que rejeitamos em nós. Traços que nos envergonham, comportamentos que negamos, medos que abafamos.
E aqui está a descoberta surpreendente. As críticas só nos machucam quando tocam nessas partes não resolvidas da nossa sombra. Se alguém te chama de algo absurdo, como, por exemplo, extraterrestre, você ri, porque não tem nenhuma ferida aberta ali. Mas se alguém diz que você é preguiçoso e isso te fere, talvez seja porque há uma parte dentro de você que acredita ou teme ser isso. Enquanto escondemos essas partes de nós, damos a elas o poder de nos ferir. Mas quando as aceitamos, elas perdem esse poder. Como dizia Jung, não se torna iluminado imaginando seres de luz, mas sim trazendo à luz a escuridão. Por isso, faça um exercício corajoso. Anote 5 críticas que mais te incomodam. Depois, pergunte-se com honestidade: há algo de verdade nisso? Por que isso me abala tanto? Em vez de se punir, procure entender. Quando você pode dizer: sim, às vezes sou muito emocional, e está tudo bem. Isso me torna mais humano, mais empático. A crítica perde o veneno. Aceitar a própria sombra é como desarmar todas as armadilhas emocionais que poderiam ser usadas contra você. É como dizer: aceito todas as minhas partes, as claras e as escuras. Sou inteiro. E por isso, forte. Agora chegamos ao último e mais poderoso segredo: soberania emocional. Esse é o estado em que você se torna um único responsável por como se sente. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. Não é que você deixa de sentir. Você continua tendo emoções, mas passa a escolher como responde a elas. A maioria das pessoas vive sobre o que Jung chamava de contágio emocional. Absorve as emoções de quem está por perto. Se alguém está de mau humor, o distraga. Se alguém está ansioso, você se desestabiliza. Mas quando você desenvolve soberania emocional, torna-se um termômetro de si mesmo. Pode sentir raiva, mas escolhe responder com serenidade. Pode sentir medo, mas escolhe agir com coragem. Suas emoções deixam de ser ordens e passam a ser informações. Aqui vai um exercício mais transformador. Toda vez que sentir uma emoção intensa, especialmente uma negativa, pare por um instante e se pergunte: essa emoção é realmente minha ou estou absorvendo de alguém? Ela está me trazendo alguma mensagem útil ou somente me tirando do meu eixo? Depois disso, respire e escolha como deseja se sentir. Quando você assume esse poder, algo curioso acontece. Pessoas tóxicas começam a perder interesse em você. Manipuladores desistem porque não conseguem ativar suas reações. É como se você se tornasse invisível para o drama, mas magnético para pessoas maduras emocionalmente. A soberania emocional é o ponto em que você não precisa que os outros mudem para que você fique bem. É claro que seria ótimo se o chefe fosse gentil, se a família respeitasse suas escolhas, mas sua paz já não depende disso, porque agora ela vem de dentro. Se você chegou até aqui, é porque uma parte profunda de você já sabe: você merece essa liberdade emocional. Você não nasceu para ser um recipiente das emoções dos outros, mas o arquiteto da sua própria experiência interior. Agora você conhece os 5 pilares da invulnerabilidade emocional: responder, em vez de reagir; reconhecer as projeções dos outros; construir uma identidade sólida e inquebrantável; fazer as pazes com a sua sombra; cultivar a soberania sobre seu mundo emocional. Mas lembre-se, conhecimento sem ação é apenas distração intelectual. A transformação começa quando você coloca isso em prática. Por isso, te proponho um desafio. Nos próximos 5 dias, escolha um desses pilares a cada dia e pratique conscientemente. Ao final, você vai sentir que algo em você mudou, porque mudou mesmo. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva aqui nos comentários: eu escolho a minha soberania emocional. Assim eu saberei que você está pronto para dar esse passo. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que vive à mercê das emoções alheias, compartilhe esse vídeo. Você pode ser a ponte para a liberdade emocional dessa pessoa. Se inscreva no canal, ative as notificações e se prepare, porque no próximo vídeo vamos explorar como atrair naturalmente pessoas que respeitam a sua nova fortaleza interior e construir relações baseadas em maturidade e não em drama. Até lá, pratique esses segredos.
e sinta como é viver sendo emocionalmente livre.